E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer um assunto aqui um pouco diferente aí do usual que a gente está acostumado a ver na internet, né? A gente está muito acostumado a ver falar sobre hipertrofia, sobre emagrecimento, que é muito legal também, vejo muito, acompanho muito. Mas eu ouvi um assunto, acabei lendo alguns artigos nos últimos dias, achei bem interessante, que é em relação à atividade física no ciclo menstrual, né? Tem algumas implicações. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, e vou trazer aqui um breve resumo em relação a isso. E a partir daí você pode estar, de repente, tirando alguma informação para otimizar seu treino, para poder criar alguma estratégia aí no seu treino e de repente te ajudando. Tá? Vamos agora conhecer um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Para quem não conhece, né, acredito que quem vai se interessar bastante aqui por esse vídeo são mulheres. Então as mulheres devem conhecer, óbvio. Né? Mas quem não conhece aqui, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a questão hormonal. E daí a gente vai aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então vamos dar uma olhada aqui agora no gráfico do ciclo menstrual. Tá? Ele tem um período, como eu já disse, de 28 dias, né, que é esse período aqui, até aqui. A primeira fase dele é a fase folicular e a segunda fase dele é a fase luteal. Tá? Na primeira fase, que vai do primeiro até o 14º dia, a gente tem, que é a fase folicular, a gente tem um pico de estrogênio. Né? Na segunda fase, a gente já tem um pico de progesterona. A gente pode ver aqui que essa linha aqui ela vem aqui, sobe, depois desce de novo para iniciar, que é que no final tem a menstruação e inicia a primeira fase novamente. Tá? Temperatura corporal dele, na primeira fase, que é a fase folicular, ela se mantém normal, 36 graus. Tá? Aqui na ovulação tem uma alta, permanece um pouco alto durante toda a fase luteal e já chegando se aproximando da menstruação, ele vai voltando aos seus níveis normais. A testosterona, ela tem só um picozinho aqui na parte da ovulação, mas nada demais, não faz muita diferença nesse momento agora. Ok? E esse aqui é o ciclo menstrual. Agora a gente vai abordar um pouquinho mais, com mais detalhes sobre cada fase do ciclo menstrual, fase folicular e a fase luteal. Então, tanto na fase folicular quanto na fase lútea, tem efeitos positivos e efeitos negativos. Sendo que na fase folicular tem uma tendência maior a ter efeitos mais positivos do que na fase lútea. Tá? Um deles é a capacidade anti-inflamatória que o corpo é capaz de gerar devido à alta de estrogênio. Tá? Então você dá um foco nesse período é bem interessante. Tá? Nesse período aí você vai ter uma regeneração muscular muito melhor, um crescimento muscular muito melhor e além de tudo você vai sentir menos dores pós-treino. Então dá um foco nesse período, pega firme, dá um gás, porque você vai ter uma resposta muito melhor nesse período em relação à fase lútea. Tá? Outra característica dessa fase folicular ele tende a usar o carboidrato como energia de uma forma muito mais eficiente. E isso aí pode ser interessante para, de repente, você fazer uma atividade de baixa a moderada intensidade. Pode ser uma boa estratégia. Tá? O legal também dessa fase folicular é apetite. Você não sente tanta necessidade de comer, de ingerir calorias. Então, para quem faz dieta, você consegue manter ali a sua dieta mais em dia, mais tranquila. Facilita a sua vida. Né? Agora, nem só de boas notícias também vive a fase folicular. Devido a essa variação hormonal que tem no ciclo, ela tende a ter o enfraquecimento dos tendões nesse período. Então isso aí aumenta os riscos de lesões. Talvez não seja tão interessante você fazer uma atividade muito vigorosa nesse período, né, um esporte, alguma coisa assim. Não fazer não, mas não, pelo menos tomar mais cuidado nesse período, porque realmente existe uma tendência maior de lesões no ligamento nesse período, porque ele vai estar mais enfraquecido. Tá? Também ele é uma fase que você tende a acumular gordura na camada adiposa, celulite aumenta, então por isso você tem que se manter treinando para manter tudo em dia. Tá?
Tem a fase também, vamos falar um pouquinho agora da fase luteal. A fase luteal é uma fase mais complicada, é aquela fase que você sente desejos de comer chocolate, de comer, se encher de calorias. É uma fase bem complicada, então assim, você tem que ter muito cuidado, porque nessa fase aí você pode engordar, tá? Outra característica dessa fase luteal é que ele bloqueia os receptores androgênicos, então seu crescimento muscular não vai ser muito bom como vai ser na fase folicular. Mas eu não estou dizendo para você não treinar, isso não é para você pular o treino nessa fase, até porque nessa fase a sua tendência é de comer mais, então se você não treinar, você vai engordar, tá? E falando nisso, nessa fase existe um aumento da taxa metabólica. Então, se você manter a sua dieta em dia, se você resistir às tentações, a sua vontade de ingerir caloria, você tem uma tendência aí de fazer um gasto calórico de 1.000 a 3.000 num período de 14 dias, mais ou menos, que é o período da fase lútea. Porque você tem uma taxa metabólica maior, você está tendo um gasto energético tanto em repouso quanto em atividade maior, e você você vai acumular esse gasto de calórico aí nesse período. Aí pode chegar de 1.000 calorias a 3.000 nesse período. Então segura a onda, continue seu treino, mantenha a sua rotina de treino, segura a onda na alimentação, que você vai ter resultados bons, tá? Também tem um aumento de temperatura, né? Isso aí também é um efeito que pode ser positivo aí para de repente um gasto calórico. Um cuidado que tem que se ter é não treinar de repente em ambientes quentes, tá? Isso aí pode não ser muito legal, porque você já vai estar com uma temperatura corporal um pouco mais alta. Isso a gente até viu lá no gráfico um pouquinho, né? Então, de repente, treinar em ambientes quentes não pode não ser muito legal para você. A característica da fase lútea também é que ela tende a usar mais a gordura como fonte energética do que o carboidrato que é usado lá na fase folicular. Então, de repente, para a fase lútea, aí seja mais interessante você colocar a atividade de média a longa duração, aí, intensidade, seria melhor. Então é isso aí, galera. Em resumo, faça atividade, procure dar um valor a mais na atividade na sua fase folicular e tentar criar estratégias aí. A gente chama de fase folicular, que é a fase anabólica, a fase lútea, a fase catabólica. A fase lútea, de repente, você pode usar aí para poder ter uma perda de peso ou pelo menos não ganhar, mas você consegue utilizar ela para ter uma perda de peso. E na fase folicular você consegue usar ela para ter um anabolismo maior, tá? Para ter umas respostas fisiológicas maior devido ao seu treino, beleza? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, se quer sugerir alguma coisa, é só deixar aí nos comentários ou mandar direct aí, que se possível eu vou responder. Vou estar vendo aí com vocês aí o que a gente pode fazer, tá? Vou deixar aí também aí na descrição aí as referências que eu usei para quem quiser consultar, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, beleza? E é isso, valeu, espero ter ajudado aí, espero que vocês possam criar estratégias aí para os seus treinos de acordo com essas informações. Eu ia colocar os artigos aqui, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, já ficou um pouco longo, então se eu falar sobre os artigos aqui agora vai ficar muito longo, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, só deixar aí para mim. Valeu, um abraço.